Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos dos possíveis cenários catastróficos que podem acontecer no período de 50 anos e também de 3 anos. Eu vou falar sobre isso. Iremos falar sobre os eventos da inversão magnética ou simplesmente o grande reset, tá? Falaremos sobre isso, sobre o apocalipse e também falaremos no final sobre a salvação, tá? Então peço para você deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações e, claro, conhecer o meu trabalho, tem um link aqui na descrição. Você vai remover essas amarras do sistema, vai ter o meu contato pessoal e eu vou estar orientando você até onde vai a toca do coelho. Eu recomendo que você aprenda, tá? Bom, vamos falar uma coisa aqui. Para os inscritos do meu canal. Os inscritos do meu canal não são inscritos, tá, de canais aí que ficam falando que o mundo vai acabar toda hora. A galera que é inscrita aqui do meu canal já percebeu as artimanhas do diabo. Então essa história, por exemplo, eu não vou citar nomes para não gerar contenda, mas tem muito canal falando assim: a elite mundial se reuniu para planejar o fim e a destruição, já estão construindo a imagem do anticristo, a marca está no braço e não sei o quê. Tem um monte de gente aqui que produz esse tipo de conteúdo. São conteúdos pangêmicos, de origem demoníaca. Pan é o demônio da destruição, do medo, do caos, tá? Em outra hora era um anjo caído junto com Samael e todos os outros que deserdaram do céu, e que a fonte de energia desses anjos é simplesmente usar o combustível humano. Depois eu explico sobre isso para não ficar confuso aqui. Então, esse não é um canal que eu vou ficar pregando destruição, morte, destruição e caos na sua cabeça, tá? Mas eu quero que você raciocine. Os inscritos aqui do canal são pessoas inteligentes. Então eu quero que você raciocine. Olha só, tudo que o diabo quer, tudo que Lúcifer quer, não vamos só chamá-lo de um pequeno anjo, mas sim do ser mais poderoso após Deus, tá? Deus é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Deus quis se revelar a toda a humanidade, inclusive ao todo, como Cristo Jesus, de maneira humilde para que viéssemos a seguir o caminho. Então ele é o próprio Deus, numa manifestação em carne, tá bom? Abaixo de Deus, de Jesus Cristo, o mais forte ali é Lúcifer. Muitos desconsideram o seu grande poder, mas é o ser hiperpoderoso, capaz de arrastar consigo 1/3 dos céus. Quando nós falamos céus, temos que lembrar que existem outros mundos, temos que lembrar que existe um universo imenso. Então você não pode simplesmente descartar a hipótese que ele tem as suas artimanhas. É o ser mais ludibrioso desse universo. Convence qualquer um aqui. Se conseguiu convencer Adão e Eva, conseguiu convencer os grandes e poderosos, para você é fichinha. Então nunca pode ser desmerecido aqui, tá? Bom, vamos lá. Olha só, tudo que o diabo quer é ser como Deus. Isso é dito em Isaías, em Ezequiel, né? Subirei às alturas e erguerei meu trono aos céus. Tudo que ele quer é estar, né, semelhante ao Altíssimo, ser conhecido como Deus. Não o conseguiu. Porém, nós temos que entender uma coisa aqui, tá? Lúcifer, ele anseia para a destruição da humanidade. Todas as suas obras, todas as suas envergaduras são destinadas à extinção da raça humana. Basta você analisar a história bíblica do dilúvio, onde nós interpretamos ali que Deus teve que fazer um grande reset, erguendo as águas do mar, né, descendo as águas que estão acima e, né, causando uma guerra plasmática, depois eu explico sobre isso, né, de tal maneira que somente sobreviveu 8 pessoas, e Noé e sua família, e aí algumas de esposas dos seus filhos. Então praticamente ali sobreviveram 8 pessoas. Foi a maneira que Deus fez, depois ele fez uma aliança, que é o arco-íris, a fim de que, né, não iria destruir de novo. Então, para você poder entender, tá, a humanidade foi corrompida de tal maneira que foi necessário um grande reset. E dá para se entender a maneira que Deus trabalha também. Só que o objetivo principal do diabo não é prolongar a vida humana, não é deixar que o ser humano encontre a salvação. O objetivo do diabo é fazer distrações para os seres humanos não entenderem o propósito de vida e logo assim perdendo a sua salvação. Então o diabo ele vai sim querer destruir a humanidade. Agora, como que ele vai destruir a humanidade? Pensa comigo uma coisa. Para o diabo provar, olha só, olha a coisa forte que eu estou lhe falando. Para o diabo provar que Deus está errado, para que o diabo, que ele possa provar ali que Deus errou, que Deus não é perfeito, basta que o diabo não siga o Apocalipse. Basta que o diabo não siga o livro de Revelações de João.
Se o diabo quiser simplesmente falar assim, Deus está errado, e que Deus erra, ele não é perfeito, eu não vou executar as pautas que estão no Apocalipse. Eu não vou enfiar a marca, não vou fazer nada e pronto, venci Deus, porque ele está errado. É isso que o diabo falaria lá. Era isso que ele iria falar. Basta que ele não seguisse o Apocalipse. O ser mais inteligente do universo após Deus é ele. Você não acha que ele não pensou nessa hipótese, não? Então por que o diabo executa o Apocalipse? Porque o diabo, eles anseiam por uma marca, eles anseiam por todas aquelas pautas que estão no Apocalipse. Por que você acha? Você consegue entender o porquê que o diabo quer cumprir aquilo ali? Eu consigo perfeitamente. Porque o Apocalipse não é inspirado por Deus. Simples assim. Olha só, João, apesar de ser um apóstolo de Cristo, ele não está acima de Deus. Não tem nenhum ser humano que caga, peida, mija, defeca, nenhum ser humano que foi ungido pelo Espírito Santo, nada supera Deus. Ok? Deus é o ser mais poderoso que existe. Jesus Cristo, como o Evangelho de João Batista, que batizava e previu e anunciou a vinda de Cristo, assim como Isaías também previu e anunciou a vinda de Cristo, João Batista mesmo disse, não sou digno de atar as sandálias dele. Estava previndo e já predizindo ali sobre o Messias, preparando o terreno para o Messias. Ele mesmo dizia que é o verbo que se fez carne, a Torá viva que habitou entre nós, o próprio Deus, o elo perfeito, que se manifestou na carne a fim de que viéssemos a conhecer a plenitude de Deus. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele mesmo fala como será o fim dos tempos. E o fim dos tempos que o próprio Deus fala é diferente do Apocalipse. É simples assim, meu irmão. Não tem história da carochinha. Então olha só, Marcos 12, 13, Mateus 23, 24, né? Você tem Lucas, você tem o Evangelho de João, todos eles predizem o fim dos tempos. É como Jesus Cristo falou e é a interpretação e anotação dos apóstolos. Temos 4 evangelhos, 4, falando sobre a vida de Jesus. Vamos lá. Evangelho de João, que é o que eu mais gosto, tá? Você tem depois Mateus, Lucas e Marcos. Todos eles falando sobre o fim dos tempos. Se você pegar Marcos 13, 14 e Mateus 23, 24, exatamente os dois falam sobre o fim dos tempos. Agora eu te faço uma pergunta. Por que o diabo cumpre o Apocalipse, mas não cumpre o fim que o próprio Jesus quis dizer? Ah, eu vou te explicar o porquê. Porque ele não quer dar esse ganho para o Deus. Agora, o Apocalipse, eu não estou dizendo que ele é inválido, não estou dizendo que ele é inválido. Estou dizendo que a inspiração do Apocalipse foi feita numa prisão na ilha de Patmos. O Império Romano estava naquele momento, era grande e poderoso, estava tomando, né, o mundo inteiro. Então, João, em suas visões, retratou o Império Romano. Ele retratou aquilo ali. Teve as suas ascensões aos céus, nós não duvidamos disso, mas é um livro simbólico. Quando fizeram a reforma protestante, porque a Igreja Católica usava o Apocalipse para ganhar dinheiro. Chegava o fiel na Idade Medieval, na Europa ali, eles tinham suas catedrais, né? E aí chegava o fiel ali, quase morrendo, venda seus bens, dê aos pobres, dê para a igreja que nós repartiremos seus bens. Aí o cara ia morrer, toma tudo aí, pronto, embora. E começou a crescer aquela grande dragão vermelho, aquilo ali. E aí o que acontece? Martinho Lutero ficou pé da vida enxergando todo o podridão que estava na Igreja Católica, decidiu fazer uma reforma, chamada Reforma Protestante, que é o protestantismo, que é a Igreja Evangélica, tá? Coitado de Martinho Lutero se ele tivesse vivo até agora para poder ver o que se tornou isso aí, né? Unção do cavalinho. Eu acho que o Martinho Lutero tinha infartado. Então acontece, ele criou a reforma. Na hora de criar a reforma, Martinho Lutero tirou todo o podre que tinha da Igreja Católica. Por exemplo, essa história de papa, arcebispo, cara, não, é pastor. É o cara que leu a Bíblia, entendeu a Bíblia e que prega o Evangelho. A igreja primitiva, antes das artimanhas de Nero, era a mesma coisa. Então, Martinho Lutero decidiu seguir pelo caminho da igreja primitiva. Aí começou essa história do Evangelho. Martinho Lutero, ele lutou e tentou não colocar o Apocalipse na igreja evangélica. Ele tentou de todas as maneiras não incluir, não vamos incluir esse livro, ninguém consegue entender. Na verdade é que passaram-se 1000 e tantos anos, 1600 anos, ninguém conseguiu entender esse livro. Até agora não aconteceu, ninguém consegue entender esse livro de fato. Né? Tem que ter coragem para falar isso. E aí simplesmente a cobiça do homem pelo fim dos tempos o levou a todo mundo voltar para o Apocalipse de novo. Então como é que a igreja evangélica ela enche os salões? Fala assim, vamos anunciar uma profecia para abril.
Pronto, coloca um cartaz assim na entrada da cidade e coloca o nome da igreja, onde é que fica, profecia para a viúva, vai ser dia 19, dia 20. Aí vai um monte de gente, vai lotar o salão. Porque a profecia. É só olhar o YouTube, profecias. O dia inteiro, o cara lançou, falou que vai rolar uma profecia. Cara, o vídeo tem 300 mil visualizações. Então o que acontece? Martim Lutero também estava previndo que eles iriam usar o Apocalipse para poder angariar fiéis. Agora, quem que usa o Apocalipse mais? É a Igreja Católica? Não. É a Igreja Evangélica que usa o Apocalipse? Não, eles usam o Apocalipse. Quem mais usa o Apocalipse? É quem? A elite mundial, o capeta, né? E um grupo que eu não posso dizer o nome que eu sou censurado. Então são sempre as pessoas do mal. O mal do mundo usa o Apocalipse como ferramenta de barganha. Então você vê que o Apocalipse ele é usado pelo diabo. Olha que coisa mais interessante. O próprio diabo usa a ferramenta do Apocalipse. Agora, por que ele vai usar uma coisa que foi feita por Deus? O diabo detesta Deus. Detesta Deus, ele odeia. Tudo que vem de Deus, ele expele. São dois antônimos. Deus é a luz, o diabo é as trevas. Se você pegar a entrevista, por exemplo, do Napoleon Hill, a entrevista com o diabo, ele mesmo diz, ele detesta Deus. Ele nunca vai seguir nada que Deus fala. Então por que ele vai seguir a pauta do Apocalipse? Raciocina. Se ele detesta Deus de tal maneira, por que ele vai acatar as ordens de Deus e fazer aquilo ali? Porque Deus... Ah, mas isso aí, Humberto, é porque Deus, quando Deus quer, até o diabo obedece. Concordo com você. Mas Deus, ele imputa o livre-arbítrio. A questão de abrir e fechar a mão é minha. Apesar que Deus sabe o que vai acontecer, Deus ou me criou, mas abrir e fechar a mão é minha. Se Deus não concedesse o livre-arbítrio às suas criações, Lúcifer não tinha caído, Adão e Eva não tinham caído, tá? Os anjos caídos, descrito em Gênesis 6, que na moral das mulheres deram origem a gigantes, não teriam caído. Os homens que estão prescritos na Bíblia, que caíram, fizeram um monte de cagada, não teriam caído. Então, se Deus não tivesse permitido o livre-arbítrio, não teria erros, ok? Nós não teríamos erros. Coloca isso na sua cabeça, não teríamos erros, ok? Então, por que Deus permite o livre-arbítrio? Para que você venha aprender com a sua experiência. Então, o que acontece? Existe o livre-arbítrio, né? O diabo conhece o livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai até certo ponto, mas existe o livre-arbítrio. Então o que acontece? Para que ele vai executar uma pauta que prejudica ele mesmo? Porque o diabo sabe que quando acabar o mundo, quando o mundo se extinguir, simplesmente ele vai embora. Ele não vai ter mais onde ficar. O mundo tem data para acabar. O diabo sabe disso. Não, por que ele vai cumprir o Apocalipse? Então você tem que colocar na sua cabeça que o Apocalipse ele é inspirado por João. Concordo plenamente com você. Ele é inspirado por João. Mas é extremamente importante você entender que o Apocalipse é um livro simbólico, de difícil entendimento, né? Um livro totalmente simbólico, falando de coisas simbólicas, ao qual 0,0000001% da humanidade vai enxergar. Por que vai enxergar? Porque todo mundo que morreu antes do Apocalipse não vai ter cumprido aquilo ali. Aí, quando você vê o próprio Deus, Jesus Cristo, é só ler o Evangelho de João, ele mesmo fala sobre o fim dos tempos. Ele mesmo. Aí os caras perguntam assim para Cristo Jesus assim, né? O que há de acontecer? Quais os sinais dos fins dos tempos? Ele fala sobre os falsos messias. Não é falso messias, é falsos messias. E aí você consegue entender que falsos messias são falsos pastores. São falsas pessoas. Já estamos cheios de falsos messias para tudo quanto é canto. Fala sobre os falsos messias. Ele fala sobre a falsa salvação. Ele fala do arrebatamento da sua igreja. Totalmente diferente do Apocalipse. O próprio Deus manifestado. Nós temos a confirmação do Evangelho de Lucas, inspirado. Temos a confirmação, inspirado porque esteve junto a Paulo e os outros apóstolos. Tivemos o Evangelho de Marcos, que esteve lado a lado com Cristo. Estivemos o Evangelho de Mateus, lado a lado com Cristo. E de João, que era lado a lado com Cristo também. Todos eles com as mesmas falas, porque foram escritos por apóstolos, as escritas são diferentes, mas do mesmo contexto, comprovando a sua veracidade. Todos eles explicando. A igreja, por exemplo, vai ter o arrebatamento? Vai. Vai ter a caça aos cristãos? Vai. Mas a igreja não estará aqui no tempo. Então, ele escreve tudo. E é o mais importante, você vê marca da besta? Você vê alguma marca da besta em Mateus, Marcos, Lucas e João? Você vê no Evangelho de João alguma marca da besta falando sobre a marca da besta? Eu acho que não, né? Agora você tem que entender, você tem que começar a usar a cabeça. Não dá para entender,
Não dá para entender o Apocalipse. É um livro simbólico que confunde a mente das pessoas. Um livro que é usado pela elite mundial para ferrar com a tua vida. Os caras lá da ONU, de onde é que você quiser, eles sempre se reúnem e cumprem a pauta do Apocalipse. Como se aquilo ali fosse... Os caras estão cumprindo, não condiz com nós sendo cristãos. Cristo, quando fala, é suficiente o problema de cada dia, não vos andei apreensivo por coisa alguma. Quando Cristo Jesus fala isso, o próprio Deus está te ensinando a não andar aflito. Porque as aflições que geraram lá no dilúvio, na era pré-diluviana, levaram à extinção da humanidade. O medo, que é o logos operandi do diabo, levou à extinção da humanidade. Então Deus fala, não tenha medo, não andei ansioso por coisa alguma na terra. Ele mesmo diz, não tenha medo do diabo, tenha medo de Deus, que pode simplesmente te condenar. Então você vê, aí o povo segue, as pessoas seguem o evangelho de João, as pessoas seguem o evangelho ensinado pelo próprio Jesus Cristo, não. Quando o Cristo estava lá, gestas de um lado, Dimas do outro, Cristo no meio, né, sendo crucificado. Chegou lá um rabino, um fariseu, falou assim, se você é Deus, prove-se que é Deus, saia daí. E erga-se, para que viemos a ajoelhar e adorá-lo. E Cristo, Jesus mesmo disse, a fim de que cumpra a vontade do meu Pai, porque Cristo é a manifestação da plenitude de Deus, eu vou cumprir o evangelho de Deus. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque os seres humanos não sabem o que fazem. A humanidade não tem noção nenhuma do que está fazendo. Os caras que assistem esses canais aí não sabem o que estão fazendo. Na verdade é essa. Aí, Gestas chegou e falou assim, se você é Deus, se você é o Messias, salve-se a si mesmo. Aí Dimas, que era ladrão e roubou e foi condenado, arrependido pelos seus atos, olhou para Cristo e falou assim, olhou para Gestas e falou assim, você não teme a Deus? Olhou para Cristo Jesus e falou assim, lembre-se de mim, Senhor, quando você voltar como rei. Entendeu na hora que ele era o Messias. E aí Cristo mesmo dizia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem és tu para duvidar disso? E aí simplesmente esteve no mesmo dia. Essa afirmação condiz com que, no momento da sua morte, no exato momento da sua morte, algum ser vem lhe buscar. O Napoleon Hill, na entrevista com o diabo, exatamente a mesma afirmação. No momento da sua morte, ou um demônio vem te buscar, ou um anjo vem te buscar, baseado se você aceitou ou não Jesus Cristo, se você teve a oportunidade de se redimir. Mas mesmo se a oportunidade para se redimir, numa situação de leito de morte, numa cama que não tem mais o que fazer, a aceitação de Cristo é o principal. E aí você vê exatamente o mesmo logos operandi. O próprio Cristo, ele cita uma parábola de Lázaro e do rico, onde Lázaro vivia a desdenhar, comia das sobras da mesa que o rico jogava, e Lázaro tinha feridas dolorosas no seu corpo que os cães lambiam. E o rico, como tinha uma vida de regalias, não buscou a Deus em sua plenitude, porque a vida era fácil para ele, e o rico veio a morrer, e Lázaro veio a morrer, e Lázaro vai para o seio de Abraão, condizendo com os céus. E aí o rico, naquele exato momento, vai para o inferno. O rico já acorda no inferno, numa profunda e singela agonia, louco para beber algum tipo de água, nem que seja uma gota. Numa profunda agonia. E Lázaro lá em cima. Aí o rico vê Lázaro lá em cima e fala assim, Lázaro, olhou para Abraão e falou assim, Lázaro, peça a Abraão para que você venha e refresque a minha boca com uma gota de água. Porque eu estava num delírio, uma tortura. E aí Abraão mesmo dizia, mesmo que a gente queira fazer isso, existe um abismo que nem nós podemos ir para aí, nem vocês para cá. Aí ele falou, pelo menos avise os meus irmãos sobre o evangelho. E Abraão falou assim, vocês têm os profetas, aos quais vocês perseguem. E você vê Cristo Jesus falando. Cristo mesmo dizia aos fariseus, vêm os profetas de Deus, vocês os caçam e os matam. E depois que eles morrem, vocês vão lá e batem palma para eles. É só você ver o evangelho de João que você vai entender sobre isso. Então o que acontece? Nós temos o fim dos tempos que o próprio Jesus Cristo dizia. O próprio Jesus Cristo dizia sobre o fim dos tempos. Você não vê uma marca da besta no seu braço ou na sua mão. Você vê simplesmente o seu conceito. E existem interpretações que a marca da besta não só é um sinal físico, mas um sinal simbólico. Por exemplo, a mão representa os seus atos, tá? E simplesmente as suas consequências. Né? Por exemplo, qual que é a marca da besta? Né? 666, qual que é a marca? É o quê? Você estará marcado de tal maneira, né, que só poderá comprar ou vender se de quem tiver a marca. O que é a marca? São os seus atos também. E aí o cara interpreta aquilo ali de uma maneira física. Pode ser física? Pode ser, não estou negando que isso seja. Mas eu fico com o evangelho de Jesus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O próprio Deus, Jesus Cristo, que prescreveu Marcos, Lucas, Mateus e o evangelho de João.
4 evangelhos falando da vida de Jesus. Os 4. O próprio Deus, a vinda dele, em momento algum, ele falou sobre uma marca no braço ou na mão. Em momento algum, ele falou da marca. O próprio Deus, um fato tão importante como esse, tão avassalador como esse, que de tal maneira que você colocar a marca você não é salvo, um fato tão importante como esse, ele não deixaria de lado. Não deixaria. Ele mesmo se encarregaria de falar sobre esse assunto. Agora, por que que ele não falou? Por que que ele não falou? É exatamente o evangelho lá do Apocalipse. As pessoas não entendem. O Apocalipse, ele é basicamente um livro simbólico, mas dá para entender. A igreja vai passar por tribulação. Acontecerá um arrebatamento, sim, dos justos, evidentemente vai acontecer. Não sabemos se vai ser algo que será perseguido, mas é dito o seguinte, aquele que desdenhar e colocar a marca, esse passará por grande tribulação. Então o cara que colocou a marca, ele ainda tem chance de salvação. Só que o cara que se dispôs a colocar a marca, ele vai passar por tribulação. Ele vai passar por desdém, vai passar por um monte de problema. O cara que colocou a marca. Mas ainda assim, João mesmo diz, eu vi milhares e milhares que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque aqueles que não acreditavam, aqueles que falassem, não tem nada disso, não sei o quê, que viverem a sua vida de iniquidade, mas que estiverem presentes no Apocalipse, vão ser lavados, porque vão sofrer de tal maneira que vão voltar ou não para Jesus Cristo. Ou o cara volta para Jesus Cristo, ou o cara fica pé da vida. Que é o que é dito no Apocalipse. Então as pessoas não entendem. Não entendem. E João sabia do fim dos tempos prescrito por Cristo, mas é uma simbologia baseada no Evangelho de João. E os caras, não o João Batista diferente do outro João que é apóstolo. Então você vê a diferença ali. Ninguém consegue entender. E aí, se o diabo está seguindo o Apocalipse, meu irmão, eu vou ficar com o fim dos tempos de Jesus. Aí tem coisa, aí tem furdúncio, tem caroço na manga. Então assim, é isso que eu falo para vocês. As pessoas não entendem. Aí, olha a preocupação dos caras. Vou dar um exemplo pra você. Qual que é a preocupação dos caras? Eu preciso me embocar no mato, preciso sumir do fim dos tempos. Pra quê? Pra que eu não venha a ser marcado, pra que eu não venha a estar no sistema e que simplesmente eu venha a ser perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Cristo mesmo diz, estou enviando vocês ovelhas no meio de lobos devoradores. Cara, então é mais importante você se redimir a Cristo e seguir o Evangelho de Cristo, mesmo que você seja trucidado por ele, do que você se preparar numa loucura cibernética pro fim dos tempos. Tá entendendo? Então, Cristo mesmo dizia, aquele que quiser salvar sua pele, perecerá. E aquele que não salvar sua pele por minha causa, esse achalará. Aquele que quiser salvar sua vida, peço perdão, perdelará. E aquele que perder a sua vida por minha causa, acharará. Então é extremamente importante que você entenda isso. Tá? É extremamente... E os caras entendem? Não. Os caras não entendem nada. Então, o livro de Apocalipse, até hoje, não teve nenhum pastor, nenhum padre, nenhum homem que entendeu exatamente o que está escrito no Apocalipse. Nenhum homem sequer conseguiu desmembrar aquele livro. E somente irão conseguir desmembrar aquele livro quando estiverem nas premissas do Apocalipse. Mas tocou trombeta. Cara, olha só, esses canais aqui, desde 2019, já tocou a quinta trombeta, 2019. Aí passa 2020, quarta trombeta, já tá voltando trombeta. Aí volta pra quinta trombeta. E fica nessa porcaria. 2021, quinta trombeta de novo. É o dia inteiro com falsos... Cristo mesmo dizia, ai daqueles que vêm por causa dos escândalos. Ai daquele, porque é mistério que vem os escândalos. Mas ai daquele que pela boca sai. Então o Cristo mesmo dizia, olha, virá os sinais. Mas ai daquele que falar sobre esses sinais. Ai daquele que pré-anunciar alguma coisa falsa. Então esses caras que ficam falando que os sinais estão à beira, que já estão se cumprindo, cara, esses caras não têm salvação. Porque Cristo mesmo dizia, todos os pecados lhes serão perdoados, até a blasfêmia contra o Filho, porque já estão trocando o nome de Deus pelo diabo, né? Yahweh é o nome do capeta, só para te avisar. Yahweh é o nome do capeta, não é o nome de Jesus Cristo. Então todos os pecados lhes serão perdoados, inclusive esse. Agora a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Porque quem salva a humanidade, o caminho do intermédio da humanidade, o Espírito Santo, é aquele que dentro do teu corpo se manifesta para que você venha a ser salvo. Então esses caras que se tornam falsos messias, que dão datas, profecias, falam sobre sinais, falam qualquer
Qualquer peido no universo já virou um sinal. Esses caras que não estão, que esses sinais se mostram ao longo dos anos que são falhos, eles deletam os vídeos para não caírem em si mesmos. Esses falsos profetas, esses aí, ai daqueles, são duplamente condenados, porque não entram no céu e não deixam os fiéis entrarem. Então existe um julgamento para eles e um julgamento por todas as almas que eles desencaminharam pelo medo, destruição e caos. Quantos caras aqui não virou ateu por causa dessa porcaria de Apocalipse? Quantos caras aqui já não duvidam de Deus por causa desses caras que inventam sinais, não acontecem, criam um reboliço e depois apagam os vídeos, voltam o vídeo e o povo bate palma? Quantos? Então assim, é isso que eu tô falando para você. Tome cuidado. O Apocalipse é um livro sério, ninguém entendeu. Não viva baseado no Apocalipse, viva baseado no Evangelho de Jesus. Aquele que aceitar Jesus Cristo em seu coração já está vivendo no Éden, já está vivendo no amor de Cristo. Esse já está no paraíso, como Cristo mesmo dizia. Então a salvação, como Cristo mesmo dizia, louco, essa noite pedirão a tua alma. E quem tem isso para dar? Afirmando novamente que no momento que você morre, alguém vem te buscar. Louco, nessa noite pedirão a tua alma. E quem tem para dar? Não é só um. Ou seja, ou o diabo ou o anjo vai vir te buscar, amando de Deus. Ou o diabo ou o anjo. Quem? E aí? Para quem será? E aí, como é que vai ser? Vai basear no Apocalipse mesmo? Cristo mesmo dizia, estou lhe enviando ovelhas no meio de lobos devoradores. Quando Nero perseguiu os cristãos eles eram devorados. Iam bebês, crianças, mulheres, idosos, adultos. Todos eles iam jogados na arena. Soltavam-se os leões, arrancavam o pé, destroçavam membros do corpo. Era uma profunda e singela agonia. Já imaginou você ser comido vivo por um leão? Esse era o sangue do mártir que Paulo dizia, que Lucas testificou vendo isso. Você consegue imaginar a loucura? E os caras estão preocupados com isso. Com marca. Ah, a marquinha, a marquinha. Olha só, se você não mudar os seus atos, se você não for o sal do mundo, se você não mudar os seus atos, dificilmente você vai ser salvo. Primeiro, você tem que crer em Jesus Cristo. É uma crença. Cristo lhe mostra todos os caminhos que ele existe, que ele é o caminho, ele é a vereda, ele é a vida. Ele lhe mostra o caminho, mas ele não vai aparecer fisicamente porque sabe as intenções dos corações dos homens. Se ele aparecer fisicamente, todos os homens se prostrarão, até os maus. Então ele não se revela, mas ele revela, cara, aos bons de coração, mas ele vai lá e mostra o caminho. Então vós sois o sal do mundo. E se o mundo perdeu o seu sabor, não tem mais valia. Então assim, até o diabo sabe disso. Então assim, os caras não entendem nada do fim dos tempos. Se a pessoa estivesse preocupada com o evangelho em vez do Apocalipse, os caras vão cair nessas ciladas. Existe a marca da besta? Existe. Existe. Deixa eu te falar uma coisa com você. O corpo humano, 20% do corpo humano é carbono. Tá? 19,9 a 19,6. 20% do corpo humano é carbono, ok? Carbono, uma composição molecular, é um tipo de matéria que você tem na tabela periódica. Carbono. Qual que é a composição do carbono? Qual que é a composição? 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Vamos lá. Carbono, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Carbono, de novo, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Pois é, 6, 6, 6. O que está dentro de você, a composição de carbono que está dentro de você é 6, 6, 6. Você consegue tirar o carbono do seu corpo? Claro que não, senão você morre. Dentro de você, você só consegue comprar ou vender qualquer porcaria, quinquilharia com o corpo humano. Por isso Cristo dizia, fostes comprado por um alto preço. Preço de sacrifício em cruz. Fostes comprado com um alto preço para que viesse a ter salvação. Por quê? Porque a tua alma está aprisionada num corpo que tem a marca 666. Carbono, 666. Qual que é a estrutura molecular do carbono? Uma pirâmide. Uma pirâmide, né, formato 3D. A estrutura molecular de um carbono. Você que é criança, você já nasce aí com a marca no braço direito. Né? Pois é, a marquinha da BCG. Então assim, é o dia inteiro, você já está marcado, meu irmão. São as consequências dos seus atos. Tá entendendo? Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Você já está marcado carbono. Sem o corpo humano você não compra nada. Espírito nenhum sem um corpo faz alguma coisa. Eles precisam de um corpo.
Então é extremamente importante você entender isso. Entender que a vida em Cristo é mais importante do que qualquer barganhinha de fim dos tempos aí. Foca em Jesus Cristo. Você já orou para Jesus Cristo? Já conversou com Jesus Cristo? Já estabeleceu uma aliança com Jesus Cristo? Ou você está preocupado com o advento dos homens? Com as loucuras dos homens? Pois é. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Espero que você tenha entendido a proposta desse vídeo, tá? Quiser conhecer meu trabalho, remover as amarras do sistema, tem links na descrição. Dê seu like, extremamente importante para que divulgue, né, a semeadura do canal. E claro, se inscreva se ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui. Forte abraço.